por em ti, Senhor, não confiar. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com tua forte mão me fizeste triunfar. Mas só por graça, tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu Senhor. Mas só por graça, tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Vazio dentro da congregação, falta um irmão. Você se foi sem nenhuma explicação para a sua decisão de abandonar a cruz. Decepções encontraste na estrada e em meio à caminhada não achaste proteção. Esqueceste de Jesus e da cena da cruz, quanto sofrer, da coroa de espinhos e dos pregos lhe ferindo, foi por você. Você não retornou para a casa do Senhor, continua a sofrer. Paz, oração e união. Deus abençoe você e a sua família. Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Ministério Restauração. Bem-vindos a mais uma escola bíblica online. Tivemos este grande privilégio de acompanhar toda esta revista de forma online. Então, as pessoas das mais diversas cidades do Brasil e do mundo puderam acompanhar esta ministração que tem sido feita pelo pastor James Schmidt Vieira, nosso superintendente de ensino. Olha aí, ó. Deste livro aqui, O Projeto Divino para Cada Ser Humano. Este livro maravilhoso que tem nos impactado de uma forma muito especial. Hoje nós estudaremos a lição de número 20. A lição 20.
que tem o seguinte tema: os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia. E o texto áureo da lição é Romanos 9,16, que diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Glória a Deus por esta palavra. Dentro de instantes, então, o pastor James Schmidt Vieira estará ministrando para todos nós. Antes, porém, do pastor assumir aqui, eu gostaria de pedir a sua ajuda, a sua parceria nesse trabalho. Vamos fazer juntos a obra de Deus. Você pode compartilhar este vídeo, você pode deixar o seu like. Se não é inscrito, pode inscrever-se em nosso canal. Pode colocar o link desta transmissão no status do seu WhatsApp. E de alguma forma você vai estar evangelizando, você vai estar divulgando a obra de Deus. Muito bem. Se você puder fazer isso, nos ajudará muito. O pastor James já está conosco e nós gostaríamos de convidar você, que está desde o início dessa transmissão acompanhando, a orar. Vamos orar juntos. E depois de orarmos, passaremos então a direção ao pastor James. Se você pode, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, por esta porta, Senhor, que está aberta, que estamos, Senhor, ministrando as aulas deste livro tão maravilhoso para o mundo todo, Senhor. Qualquer pessoa tem acesso a esse conteúdo que vai ficar disponível no nosso canal, que Tu possa, Senhor, falar com muitas vidas através de todos estes ensinamentos que temos recebido, Senhor. Eu entrego agora também em Tuas mãos esta transmissão. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Teu servo, pastor James, que vai estar ministrando. Peço também que o Senhor abençoe cada pessoa que estará conosco, que o Teu Espírito Santo dirija todas as coisas aqui, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, vamos passar ao pastor James. Você vai ver a thumb aí e dentro de instantes o pastor James assume esta transmissão. Deus lhe abençoe. Onde os salvos irão habitar. Terra prometida, eu estou a almejar. Lugar de guarida, onde os salvos irão habitar. Nesta terra prometida haverá muros de jaspe como não há igual. Também o rio da água da vida, resplandecente como cristal. Noite ali não mais haverá, pois a glória de Deus nos iluminará. Prepara-te, amigo, para o reencontro, que no céu então se dará. Não te demores em aceitar a Cristo, e a vida eterna então herdarás.
os salvos irão habitar. Terra prometida, eu estou a almejar. Lugar de guarida, onde os salvos irão habitar. Foi Cristo quem morreu lá no Calvário, morreu para salvar o pecador. Foi Ele sem pecado e sem culpa, que na cruz mostrou o seu grande amor. Foi Cristo quem morreu, mostrando o seu amor. Grande amor. Só Ele que batiza e salva o pecador. Foi Cristo quem morreu, mostrando o seu amor. Grande amor. Só Ele que batiza. Aleluia, paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando neste momento, orando para que Deus nos dê sua graça, nos abençoe. Aleluia. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, por todas as Tuas misericórdias que tem nos alcançado, Senhor. Agora, em nome de Jesus, pedimos que a Tua mão esteja estendida sobre a nossa vida, que a Tua mão esteja estendida sobre cada irmão, sobre cada irmã. Aleluia, sobre esta aula, Senhor, sobre este momento, sobre esta exposição bíblica. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos agora, Senhor, que haja um controle pleno do Teu Espírito na condução deste trabalho. Que a ação do Teu Espírito, ó Deus, venha atingir a nossa vida, venha atingir a vida de cada irmão, de cada irmã que está logado conosco. Aleluia, Deus, pelo canal do YouTube, pela Rádio Restauração Online, que a Tua graça, que o Teu poder, que a unção do Teu Espírito venha atingir cada irmão, cada irmã, cada amigo que está nos acompanhando, Senhor, que venha controlar completamente este ambiente. Que esta aula, ó Deus, seja uma aula dirigida plenamente pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos a Ti nesta hora e desde já Te agradecemos pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça e pela Tua presença neste lugar. É no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos hoje então para a última lição, né? Pelo tamanho dela, provavelmente nós vamos ter que dividir ela em duas partes. Então iniciaremos ela agora, né? E concluiremos então, se Deus nos dirigir assim, então, na próxima aula. Convido os irmãos para, né, aqueles que têm as suas revistas, né, os seus livros de estudo. A gente chama de revista, né, carinhosamente, mas é um livro. São 192 páginas. Este material, Projeto Divino para cada ser humano. Romanos, capítulo 9, versículo 16, nos diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, o tema da lição de hoje é os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia. Meus irmãos,
Nós já mencionamos, né, o que significa ser um vaso, né, um vaso de misericórdia, vaso de ira. Por que Deus escolhe pessoas para um projeto, né, de ele ser usado como um instrumento para atingir outras pessoas. Agora veja, irmãos, por que Deus escolhe pessoas independentemente de mérito para que outras pessoas sejam alcançadas? Então tem pessoas que simplesmente são usadas por Deus, independentemente de quem são, do que fazem. São usadas por Deus, né, para que outras pessoas sejam alcançadas. Agora vejam, muitas vezes essas pessoas que Deus usa para atingir outras pessoas não são dignas, vamos dizer assim, né? Se for olhar para a vida delas, poderíamos dizer até que elas não seriam aquelas pessoas ideais para serem usadas por Deus. E por que Deus escolheu elas? Por que Deus escolheu aquelas pessoas, sendo que não seriam as pessoas ideais, né? Aquela pessoa que está completamente dominada por Deus, mas Deus estabelece. Nós vimos que nos relatos bíblicos, vemos pessoas, até mesmo pagãos, que Deus estabeleceu para usar eles. Nós vamos ver isso, né? Alguns exemplos nessa lição. Agora veja, muitas vezes a pessoa que é usada por Deus para que a misericórdia do Senhor alcance outras, consequentemente sendo um vaso de misericórdia, ou seja, um vaso de misericórdia é uma pessoa que é o canal de Deus. Vamos colocar assim, aqui está Deus. Então existem pessoas que são como um canal de Deus, né, para que outras pessoas sejam atingidas. Vamos colocar assim um canal, né? Talvez você entenda, mas aqui é uma pessoa. Então essa pessoa é um canal que Deus vai usar para que um projeto dele atinja esse, mas esta pessoa poderá se perder. Ou seja, nem todas as pessoas que são usadas como um canal de Deus para atingir outras, elas vão ser salvas. E a Bíblia é muito clara quando afirma, né, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ganha o mundo inteiro, foi um canal tremendo de Deus e perdeu a sua alma. Então vejam, nas próprias, os movimentos, avivamentos, né, sociedades que atingiram tantos países, países que foram berços de missionários, consequentemente deveriam, né, receber a maior bênção que alguém pode receber, que é a bênção da salvação. No entanto, a Bíblia nos mostra que o espírito, né, que saiu um dia de uma pessoa e volta, encontra aquela casa varrida, ornamentada, mas vazia, ele traz outros piores do que ele, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E Jesus fala que assim acontecerá esta geração. Então ele está falando não somente de uma pessoa, mas também de uma geração que se torna pior do que era antes de receber o Evangelho. Então vejam, gerações que foram canais de Deus, sociedades, a gente não vou citar nomes aqui, né, mas quantos países que foram berços de missionários, até mesmo no Brasil, né, país escandinavo que foi o berço, né, para enviar muitos missionários para o Brasil. E hoje, como está o Evangelho nesses países? Então, embora eles tenham sido um canal de Deus, mas eles, como sociedade, se perderam. Pessoas que foram usadas por Deus para atingir outras, eles próprios se perderam. Vejam, irmãos,
o que nós estamos querendo dizer aqui? Deus escolhe pessoas para serem usadas como vasos de misericórdia, para que atinjam outras pessoas. Agora, esse vaso de misericórdia, a salvação dele, para ele receber a bênção de Deus, para este vaso receber a bênção de Deus, ele tem que aceitar o projeto de Deus para a própria vida dele. Então, para este vaso aqui, existe um projeto de Deus ideal para a vida dele, e existe também um projeto ideal para ele ser usado como um instrumento para atingir outra pessoa. Então, veja, existe um projeto ideal para a salvação dele e existe um projeto de Deus estabelecido para que ele atinja outra pessoa. Ele pode rejeitar o projeto ideal de Deus para que ele seja salvo, mas Deus estabelecer que ele tem que aceitar um projeto para ser instrumento. Então, muito embora ele possa estar fora do projeto ideal para a vida dele, porque ele rejeitou, mesmo assim, Deus pode determinar que ele seja usado como vaso de misericórdia para atingir uma outra pessoa. Então, nem todo mundo que é usado por Deus para ser um vaso de misericórdia significa que ele esteja bem, porque ele pode ter rejeitado o projeto ideal de Deus para a vida dele, para a salvação dele. Mas Deus estabelece que ele vai ser usado como vaso de misericórdia para outra pessoa. E é aí que se aplica a longanimidade de Deus. Ora, se ele rejeitou o projeto ideal para a vida dele, para a salvação, por que Deus mantém ele ainda? Porque Deus, na sua longanimidade, quer atingir esta outra pessoa aqui. Então, a longanimidade de Deus, Deus sabe, esse aqui não quer mais. Esse aqui, quem sabe, está até mesmo num caminho, num projeto, inserido num projeto alternativo de condenação irreversível, quem sabe. Porque ele rejeitou. Mas mesmo assim, Deus vai usar ele, um projeto instrumental, por amor a esta aqui. Esta pessoa aqui vai aceitar. Este aqui vai aceitar. Então, é sobre isso que nós vamos estudar esta ação de Deus por meio de vasos de misericórdia. Essas pessoas aceitando o projeto pessoal para a vida deles, para a salvação, ou não. Que bom, o ideal é aquela pessoa que aceita esse projeto. Que esse projeto, ele aceita os dois, ele aceita ser usado como instrumento e aceita também este aqui. Então ele é uma pessoa completamente nas mãos de Deus. Deus usa ele. E Deus salva ele, porque ele aceitou o projeto de Deus para a vida dele. Muito bem, vamos ler Romanos capítulo 9, versículos 1 a 10 e o versículo 17, que vai ser a nossa base para a ministração de hoje. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 10 e versículo 17. Diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Olha aqui, aos israelitas, Paulo está dizendo aos romanos, pertence a adoção, ou seja, o projeto ideal para a vida deles, projeto de Deus para eles. Projetos de Deus para eles, Vamos colocar aqui o ideal pessoal
o ideal pessoal, né? O projeto ideal pessoal para eles. É um projeto maravilhoso. Então Paulo diz assim, ó, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles, dos israelitas, são os patriarcas. Olha só tudo que Deus tem construído na vida deste povo. E também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Agora, Paulo fala sobre esse plano maravilhoso que existia para o povo de Israel. E ele continua dizendo assim, ó, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Então o que ele começa a falar aqui agora? Sobre o fato da aceitação do povo de Israel a este projeto para a vida deles. A esse projeto pleno de eles receberem, né, na plenitude tudo aquilo que Deus tinha para eles. Deus construiu um caminho conduzindo eles neste projeto, né, de aceitação do plano completo que ele tinha estabelecido. Aí ele continua dizendo assim, ó, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Israel será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a promessa, a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Estamos aqui no versículo de número 10. Agora vamos para o versículo de número 17, que diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, por isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha só aqui, irmãos, nós vamos detalhar, né, nós vamos esmiuçar mais essa palavra no decorrer do nosso estudo de hoje. Mas aqui nós já vemos Deus colocando um paralelo entre a vida de Israel e outras situações bíblicas. Então vejam só, em relação aqui a Israel, ele tinha escolhido um plano maravilhoso. E nós vamos ver mais tarde que Israel acabou rejeitando este plano. Para ele, o Israel físico, né? O Israel de sangue, vamos dizer assim. E aí o Paulo ele diz assim, mas nem todos os de Israel são de fato israelitas. Essa promessa, esse projeto aqui, era para que o Israel físico, o Israel de carne e osso, de sangue, recebesse. Mas ele diz o seguinte, o Israel de carne e sangue rejeitou, porque Jesus, a Bíblia nos mostra que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aqueles que o aceitaram. Então vejam, o Paulo começa a dizer o seguinte, né? Existia também uma extensão desse projeto para aqueles que eram alvo da promessa.
Então, o Israel não é somente aquele carne e osso, mas são aqueles que receberam a promessa que Deus fez lá para Abraão. Agora vejam só. Nós vamos colocando aqui, né, os pilares, depois a gente vai começando a montar esta casa. E vocês vão ver que coisa gloriosa, né, é a revelação da palavra nesse projeto, esse grande projeto de Deus. Deus não está olhando somente uma coisinha, né, um detalhezinho. Ele está olhando um projeto como um todo. Isso aqui é para ser assim, mas o meu objetivo é este aqui. Se por aqui não for alguma coisa acontecer, aquilo que eu quero vai acontecer, mas ele vai trilhar um outro caminho. Deus está olhando de cima para que aquilo que a soberania dele estabeleceu aconteça. E ele dá, o apóstolo Paulo, então, ele mostra um exemplo disso. Quando ele fala de Faraó, por isso, porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Olha só, Deus escolheu Faraó para mostrar o poder dele e o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Faraó aceitou o projeto de Deus para a vida dele de salvação? Claro que não. Então veja, aquele projeto ideal de Deus para a salvação dele, ele rejeitou. A soberba do seu coração, o Faraó se considerava um Deus. Agora, Deus escolheu o Faraó e Deus levantou o Faraó num projeto instrumental. Mesmo que ele não soubesse que estava sendo usado. Ele não sabia que estava sendo usado por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Ele havia rejeitado o projeto de Deus. O coração dele estava fechado para Deus. Mas agora, querendo ou não, Deus usou ele como instrumento para que a nação de Israel fosse levantada como uma nação independente. Então, lá em Israel, no Egito, Israel cresceu, lá no Egito ele se multiplicou. Uma geração teve que morrer, mas aquela geração deu origem a uma segunda geração, que foi a geração que herdou a terra prometida. Esse era o projeto de Deus, aquela terra que ele tinha prometido para Abraão, séculos antes. Isso iria acontecer. E Faraó, embora tendo rejeitado o projeto ideal, ele entrou num projeto instrumental que Deus estabeleceu para ele, ele querendo ou não. Ou seja, Deus usou a maldade, a dureza do coração dele para que um projeto instrumental fosse aplicado na vida do povo de Israel, que recebeu então esse projeto, saiu do Egito e constituiu a sua nação. Agora veja, irmãos, o que é a soberania e a justiça de Deus? Tá? Nós vamos aqui montando este quadro e vamos caminhando em direção, né, a entender esse projeto, né, esse complexo, que para nós a gente vai olhando e vai montando o quebra-cabeça, mas para Deus, Deus vê alguma coisa só, Deus está olhando tudo. Tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer, todas as possibilidades que existem, Deus está olhando de cima. E nós estamos olhando de baixo, né? A gente vai olhando aqui, olhando esse caminho, olhando, daqui a pouco a gente entende. Mas Deus está olhando tudo de cima. E Ele tem o controle, Ele tem, né, a direção, o que deve ser estabelecido, tudo está nas mãos dEle, tudo está estabelecido por Ele. Então vejam, vamos agora detalhar um pouquinho mais esta passagem. Né? Parece que tem alguma pergunta aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Irmão João Paulo da Costa, né? Qual é o plano de salvação de Deus para cada um de nós? E como saber se rejeitei o mesmo? O plano de salvação é um plano para todos. A Bíblia diz que Deus quer que
todos sejam salvos. Então o plano de salvação é para todos. Deus não quer que pessoa alguma se perca. Né? E chegou ao ponto, a Bíblia nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus disse que Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse plano de salvação é para todos nós. Como saber se rejeitei este plano? A pessoa que rejeita o plano de Deus, né, obviamente é uma pessoa que está fora do plano. Né? Como saber se rejeitei? Né? Muitas vezes a pessoa que rejeitou o plano de Deus, seja pela soberba, seja por uma ação maligna ou da carne, né, o diabólico, o demoníaco na sua vida, muitas vezes ela não vai entender. Por quê? Porque o entendimento dela está obscurecido. Ela vai compreender, né, que alguma coisa deu errado quando ela começar a colher os frutos das suas decisões. Né? Agora, como saber se eu rejeitei o plano de Deus, o plano ideal para mim? Isso aí é um caminhar na direção de Deus. A pessoa que saiu do plano de Deus, quando ela começa a voltar ao plano de Deus, ela começa a se dar por conta. Eu estava fora, agora comecei a voltar. A pessoa que estava perdida, se ela continuar perdida, talvez ela nunca se dê por conta, conscientemente, de que ela saiu de um plano. Ela vai ver que está perdida. Agora, quando ela retorna, ela começa a perceber, opa, olha só, eu estou num caminho agora que eu sinto que é um caminho muito superior ao que eu estava, que eu sinto que eu sou mais perto de Deus. Então ela vai se dando por conta. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não entendam aquilo que é de Deus, aquilo que é o projeto de Deus. As pessoas estão perdidas, estão cegas. Agora, quando o homem vai encontrando o caminho, quando Deus vai trazendo essa iluminação para ele, ele vai percebendo. Quem seriam os filhos da perdição? Nós vamos chegar lá, irmã Rosicleire, certo? A gente vai agora, então, mostrando assim, com detalhes, essa passagem bíblica. Romanos, capítulo 9, versículo 4, então diz, uma expressão de tristeza de Paulo, pelo fato de ele ser judeu. E ele diz assim, pertence-lhes a adoção e também a glória, a aliança, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. E aí ele chega à seguinte pergunta. Ele diz assim, será que esse povo, que tinha tanta coisa boa para ele, e agora ele não somente não aceitou, mas até mesmo se opõe ao plano de Deus? Veja, Paulo está falando assim, não é somente não aceitar, mas aquele povo está até agora se opondo. Então será que falhou esse projeto que Deus tinha para eles? Será que o projeto que Deus estabelece falha? Aquilo que Deus estabelece uma pessoa tem chances de não acontecer? Então nós vamos estudar isso. O apóstolo Paulo, então, no versículo 6, ele diz assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ou seja, ele já começa a explicar isso. Então nós vamos ver agora que esse projeto que Deus tinha para Israel não falhou. Por quê? Porque nem todos de fato são israelitas. E a gente vai ver agora a questão da eleição. A eleição que Deus estabelece no povo, de forma que o projeto dele, ou seja, ele escolheu Israel para que um projeto acontecesse. Israel de carne e osso, Israel físico, rejeita. Mas esta escolha de Deus não ficou desamparada. Deus não errou, não ficou infrutífera essa escolha de Deus. Por quê?
Porque nem todos os israelitas, o povo de Israel eram de fato israelitas. Deus estabeleceu que alguém fosse o canal desse projeto maravilhoso do qual nasceria Jesus. Um projeto para o próprio povo e também um projeto instrumental para atingir os gentios, atingir o mundo inteiro. Certo? Então o apóstolo Paulo começa a colocar um problema. E ele começa a colocar agora algumas perguntas. Vem cá, se Deus falou para as pessoas, né, que ia fazer algo grande, e as pessoas rejeitaram, né, o povo de Israel, carne e osso, físico, rejeitou, sabe que Deus se enganou, caiu por terra todo aquele projeto? Não, não caiu por terra não, nós vamos ver que não caiu por terra. Uma promessa com uma expressão de soberania divina. No versículo 7 diz, nem por ser descendente de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja uma coisa, irmãos. A Bíblia nos mostra que Abraão, lá, livro de Gênesis, né, capítulo 12, nós vemos lá a famosa passagem da chamada de Abraão, que Abraão foi chamado. Diz, Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi chamado. Toda a descendência de Abraão foi chamada. Porque ele diz assim, ó, a tua descendência. Né? Agora, quando a gente começa a ver a caminhada de Abraão, Deus começa a abençoar toda a sua descendência, mas ele começa a escolher. Né? Existe ali o pai Abraão que vai estabelecendo descendentes. E Deus então vai escolhendo dentre essas pessoas aqueles que fariam parte do seu projeto. Então vejam, nem todos os descendentes de Abraão são de fato israelitas, embora a promessa tenha sido para ele. A promessa era para ele, mas Deus vai começando a selecionar. E alguém pode dizer assim, mas será que Deus é injusto de escolher um e não escolher outro? Né? Nós começamos agora a perguntar-nos, se Deus escolhe uma pessoa para prosseguir com a promessa que ele deu a Abraão, será que ele é injusto? Vamos ficar com essa pergunta na cabeça. Se alguém é escolhido e por aquela pessoa ser escolhida, uma outra deixa de ser escolhida, isso é injustiça de Deus? Nós vamos ver que não. Por que não é injustiça de Deus? Porque mesmo aquele que não foi escolhido vai ser atingido pela bênção que Deus vai proporcionar pela vida do escolhido. A Bíblia diz que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive aqueles da sua descendência que porventura não fossem escolhidos, seja por uma predeterminação de Deus, seja porque eles de alguma forma não se encaixaram, não aceitaram plenamente o projeto ideal de Deus para a vida deles. Mas a bênção que Deus estabeleceu por Abraão, né, e os descendentes dele que foram escolhidos, nós vamos ver que essa bênção tinha por objetivo atingir todos. Né? Nós vamos ver que Isaque gerou duas pessoas, o Jacó e o Esaú. E a Bíblia diz que, quando eles nasceram, Deus já havia estabelecido que o menor dominaria sobre o maior. Deus já tinha escolhido Jacó. Agora vejam, por que Deus escolheu Jacó? Porque dele viria a descendência da qual sairia uma pessoa que seria escolhida. Quem? O Judá. Então veja, Abraão teve vários filhos.
né, nós vamos destacar aqui, né, o Ismael, o Isaac. E Deus escolheu Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. De Jacó, Deus escolheu o Judá. E o Judá, então, gerou o leão da tribo de Judá, que foi quem? Né, o leão da tribo de Judá foi Jesus. Agora a gente pergunta o seguinte: será que Deus foi injusto de ter escolhido Isaac e não Ismael, de ter escolhido Jacó e não Esaú? Nesse caso aqui, Jacó e Esaú, ele escolheu antes, foi uma escolha primeiro, antes que eles nascessem, já se sabia que o maior serviria o menor. De de Jacó, Deus escolheu Judá. Né? Tantos irmãos, quem sabe que ali eram tementes, né? Veja que os filhos de José, Efraim e Manassés, José, um homem justo, um homem que, né, que sofreu, tinha um coração segundo Deus, né, aquela fé tremenda, mas Deus escolheu Judá. Será que Deus foi injusto com os filhos de José? Será que Deus foi injusto com os demais irmãos? Quem sabe com Benjamim, que também era filho de Raquel? Será que Deus foi injusto com o Rúben? O Rúben também, né, na história de José, a gente viu que ele tinha também alguns aspectos bons de sentimentos, né? Por que Deus escolheu Judá? Deus tem os seus propósitos eternos, né? Deus estabelece o que Ele quer. Ele tem critérios, alguns nós entendemos, outros nós não entendemos. Agora vejam, né, o grande objetivo de Deus era que nascesse Jesus. Eu vou escrever aqui maior Jesus, né? Vamos aqui só refazer o nosso desenho aqui. Este era o grande projeto de Deus, o nascimento de Jesus. E agora Jesus alcança quem? Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os gregos, Jesus veio para os gentios. Para quem Jesus veio? Jesus veio para todas as pessoas. Vejam, em Jesus, os filhos de Ismael foram atingidos, os filhos de Isaac foram atingidos, os gentios que não estão aqui nesta linha foram atingidos. Então a escolha de Deus de um em relação ao outro e assim por diante, foi para que todos eles fossem atingidos. Então nós podemos dizer que Deus foi injusto? Não. Não. Jamais as escolhas de Deus vão trazer injustiça para alguém, porque Ele é perfeito. Ele está olhando um todo, ele sabe por que esse foi escolhido assim e aquele foi escolhido dessa outra forma. Então vejam, irmãos, a Bíblia nos mostra então que a soberania de Deus tem como objetivo projetos que Ele estabelece. Agora, naquele projeto, algumas pessoas vão aceitar o projeto de Deus, outros vão rejeitar. Outros vão rejeitar o projeto de Deus para a sua vida, mas Deus vai usar eles, queiram ou não queiram, num projeto instrumental para atingir outros. Ou quem sabe, alguns vão aceitar o projeto instrumental de Deus, outros mesmo não aceitando, Deus vai usar eles de igual forma, né? Da mesma forma. Então, a soberania de Deus é em relação ao que Ele quer fazer, ao que Ele quer que se torne uma realidade. Romanos 9, 14 e 15, nós lemos, diz assim, né? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa. Deus quer abençoar mais ainda uma outra pessoa, Ele abençoa. Ele quer ter compaixão de uma pessoa, Ele tem compaixão. Então vejam, as pessoas analisam Deus de acordo com a concepção humana.
né? Aquela parábola que Jesus, de certa forma, mostra isso dos trabalhadores. Então vai lá aqueles que cedo da manhã pegaram o serviço, né? O Senhor foi lá e daqui a pouco convidou o outro e foi indo. E aí depois, quando chegou no final do dia, aqueles que trabalharam desde o início do dia reclamaram: como nós recebemos a mesma coisa do que aquele que foi chamado na hora 1/10, no último momento ali. E aí aí o Senhor fala, né? Por que tu acha que é justo? Porque eu sou bom? Tu acha que eu ser bom é injustiça? Eu dou, o valor é meu, eu quero pagar a mesma coisa. Aleluia. A soberania de Deus é algo inerente a Ele, a visão dele, a visão completa, a visão plena. Ele está enxergando tudo, ele está enxergando o contexto, ele está enxergando o passado, ele está enxergando o futuro. Ou seja, o que é injustiça? O que é injustiça? A injustiça seria não dar a alguém aquilo que ele merece. Isso seria injustiça. Agora veja uma coisa, irmãos, o que acontece? Nós vamos apagar aqui, para tentar colocar algo mais aqui nesse quadro. Quando nós estamos num sistema fechado, a máxima da economia, Qual é a máxima da economia? Que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Então, se eu tenho a mesma quantidade de recursos em um sistema fechado, se eu der a mais para alguém, se eu der a mais para esse aqui, significa que eu vou estar tirando desse aqui, Então aqui existe justiça? Não sei, mas o fato é que este aqui ganhou mais do que esse aqui. Então, para eu dar mais para este, eu tive que tirar um pouco de espaço desse aqui. Então, assim que funciona um sistema fechado. Então, a injustiça seria não dar a alguém aquilo que ele merece, mas dar ao que não merece, isso aí não é injustiça. Então vejam, aquele que não merece, dar àquele que não merece. Aquela pessoa não merece, mas mesmo assim aquele senhor deu, ele trabalhou só no final do dia, trabalhou 1 hora. Ele não merecia, na ótica humana, a mesma quantia que aquele que trabalhou desde amanhã recebeu. Porque um trabalhou mais do que o outro. Agora veja uma coisa, o valor era do Senhor. Ele deu a mesma coisa, e o fato de ele ter dado a mesma coisa para aquele que trabalhou um pouquinho só, não fez com que o Senhor deixasse de pagar o que aquele que tinha trabalhado o dia inteiro merecia. O que ele tinha combinado um preço. Então aquele que se achava injustiçado, na verdade não estava sendo injustiçado, a injustiça era somente humana. Porque o preço era o combinado. E o fato de ele ter ganhado, aquele que trabalhou mais ganhou a mesma coisa que o que trabalhou menos, o fato de aquele que trabalhou menos ter ganhado a mesma coisa não fez com que aquele que trabalhou mais deixasse de ganhar. Então não era injusto. Agora veja, irmãos, nós começamos a entender aí que a ótica de Deus ela é diferente da nossa. Por quê? Porque Deus, nós vamos ver agora, existem 3 aspectos em relação às decisões de Deus em sua soberania que nos mostram que ele sempre é justo. Primeiro deles, por que as decisões soberanas de Deus nunca são injustas? Primeiro, porque diante dele ninguém merece coisa alguma.
Romanos 11:32 diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Então ninguém merece. Aquele que trabalhou o dia inteiro poderia não ter trabalhado. O Senhor simplesmente poderia não ter dado trabalho para ele. Então ninguém merece. Por que nós temos? Nós temos porque Deus nos deu pela sua graça, Deus nos alcançou pela sua graça. Deus nos preservou, Deus nos sustentou, Deus nos escolheu. Aleluia! Deus se entregou por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Deus nos alcançou uma revelação que nós não seríamos capazes de alcançar pela nossa condição natural. Deus nos revelou algo que jamais nós receberíamos se não tivesse sido a ação dele em nossa vida. É a bondade dele, a Bíblia nos mostra, vimos isso em outras aulas, é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. É a bondade dele que nos mostra aquilo que está errado em nossa vida. Aleluia! Veja, irmãos. A misericórdia de Deus, quando nos alcança, no sentido de nos aproximar dele, no sentido de nos tornar saudáveis, isso não é decorrência dos nossos méritos, é decorrência da intenção dele de nos alcançar. Ele quis nos alcançar e ele nos mostrou aquilo que nos estava destruindo. Quando ele nos mostra aquilo que está nos destruindo, a sua misericórdia está sendo aplicada em nossa vida. Então, o arrependimento que é gerado em nós não é um mérito nosso, é um fruto da misericórdia de Deus. Aquilo que faz nós nos aproximarmos de Deus não é um resultado da nossa perfeição, porque sem a graça de Deus nós não chegaríamos nesse ponto. É como uma pessoa que está doente, e aí ela está ali, quem sabe está quase entrando em falência, mas ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe, para ela está bem, ela está vivendo, ela está comendo. Um tempo atrás eu estava falando com um colega meu de trabalho, e ele comentava que ele estava fazendo musculação e começou a emagrecer. Ele estava feliz da vida, né? Ah, mas que saudável que eu estou, né? Perdi a barriga, estou, né, pegando musculatura. E viveu muito tempo assim, né? Um dia sentiu mal, foi para o hospital, ele estava tremendamente diabético. Então, o emagrecimento dele não era por causa da musculação que ele estava fazendo, era por causa da diabetes. Agora vejam, aquele exame que ele recebeu, que fez com que ele mudasse de vida, né? Teve que adotar restrições, né, para vencer aquele problema metabólico. Agora, aquilo ali não foi fruto do merecimento dele, mas foi fruto da bondade, vamos dizer assim, né, uma alusão muito grosseira, né, uma comparação muito grosseira, vamos dizer assim, né? Ou seja, o médico e os exames alcançaram ele, mostrando para ele o que estava matando ele. Porque pela condição dele, ele jamais iria imaginar aquilo. Ele não era capaz, ele estava feliz da vida, achando que estava, né, que estava maravilhoso, né? Agora que eu estou bem. E na verdade era ali que ele estava mal. Então vejam, irmãos, quando Deus nos alcança, quando Deus alcança alguém que está distante dele, e Deus leva essa pessoa ao arrependimento, Deus está fazendo com que essa pessoa que antes estava se afastando de Deus comece a se aproximar dele agora. Isso é resultado da bondade de Deus. Isso acontece porque ele leva aquela pessoa ao arrependimento. É como um médico que leva o exame até aquela pessoa que não queria fazer o exame e mostra. E agora o mesmo médico que levou aquela pessoa a fazer o exame diz: agora existe uma solução para ti. Existe uma forma de tu superares isso que está acontecendo.
A forma é esta. E ele revela aquela forma. Então veja, irmãos, ninguém merece coisa alguma. A Bíblia nos mostra que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A vida é Deus que nos dá. A salvação é Deus que nos dá. Se Deus nos usa para curar alguém, se Deus nos usa para que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, se Deus nos usa como conselheiro, se Deus nos usa para nós auxiliarmos alguém, esta oportunidade que Ele nos dá de sermos usados por Ele é fruto da sua misericórdia, é fruto da sua graça, Ele que nos conduz a isso. Por isso que a Bíblia nos diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, a salvação é pela fé. E a fé nos leva a sermos usados por Ele. A fé e o fato de sermos pleno na ação do Espírito Santo faz com que o fruto do Espírito, e veja, o fruto do Espírito não é nosso fruto. O fruto do Espírito é um fruto, um resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, esta ação do Espírito em nós faz com que outras pessoas sejam atingidas por Deus. Quando nós agimos, irmãos, segundo a vontade de Deus, as pessoas são atingidas não é por nós, elas são atingidas por Deus. E a Bíblia diz que a obra de cada um será provada pelo fogo, se referindo à recompensa, ao galardão, e vai permanecer somente aquela obra que for ouro, prata, pedras preciosas, aquilo que for madeira, palha, feno, isso vai se queimar. Aquilo que é o que a terra faz, aquilo que é o que a natureza humana produz, a natureza humana, ela que produz, ela planta, ela colhe, ela seca, isso aí vai desaparecer. O que vai ficar? Aquilo que nós não podemos produzir. Eu não posso produzir ouro, eu não posso produzir prata, eu não posso produzir pedras preciosas. Isso aí quem produz é Deus que faz o ouro. Eu não consigo plantar um pé de ouro, eu não consigo plantar uma árvore de prata, eu não consigo plantar uma lavoura de pedras preciosas. Agora, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que a natureza humana faz, isso vai ser queimado. Não vai permanecer. O que permanece é aquilo que Deus faz por meio de nossa vida. Logo, irmãos, nós não conseguimos fazer nada que gere uma obrigação de Deus de nos devolver, de nos recompensar. Aleluia! Diante dele, ninguém merece coisa alguma. E os irmãos, isso é a experiência nos mostra. Muitas vezes quando Deus nos usa, nós até ficamos surpresos com aquilo. Nós ficamos surpresos. É Deus que fez isso, não foi eu, foi Deus, uma manifestação de Deus. Exatamente, eu estava me sentindo completamente sem condições, e quando vi, aconteceu aquele milagre, aconteceu aquela maravilha, Deus se manifestou de uma forma tão tremenda. Isso aí não era eu, isso era Deus que estava agindo. Então veja, irmãos, isso é um fator que nos mostra que as decisões de Deus nunca são injustas. Nunca posso dizer assim, essa pessoa aqui recebeu mais de Deus do que eu e isso é injustiça, eu deveria receber mais do que ela. Não, nem eu nem ela merecemos nada. Então tudo que Deus dá é questão de Ele saber, Ele escolher. Ninguém merece coisa alguma, Ele tem. E o fato de Ele dar para uma pessoa não vai fazer com que eu não possa receber isso. Ele pode receber e eu posso receber também. Aleluia. A Bíblia nos mostra, irmãos, desde o início das Escrituras, essa verdade acontecendo. Veja, a Bíblia nos diz o seguinte: quando Caim ficou com ciúmes de Abel e acabou matando Abel,
a Bíblia nos mostra então que Deus vai ter com Caim. E ele diz assim no versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, aquilo que tu invejas de Abel, se tu procederes bem, tu vais ter também. Tu invejas Abel porque ele foi aceito por mim, mas se tu procederes bem, tu também serás aceito. Eu não fui injusto em aceitar o sacrifício de Abel ou rejeitar o teu. Não. É isso que, em outras palavras, Deus está dizendo. Se tu procederes bem, tu serás aceito também. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, todas as etnias, qualquer tipo de pessoa. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ela quer salvar a todos. Não existe uma pessoa na face da terra que não possa ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. Agora, o que faz com que alguns recebam e outros não recebam? É o procedimento deles. Caim poderia ser aceito por Deus. E Deus diz expressamente isso: se procederes bem. Não é certo que serás aceito? Em outras palavras, é certo. Oh, aleluia! Deus, Ele quer nos receber. A graça dele se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer receber a sua vida, Deus quer lhe abençoar, Deus quer agir na sua vida, Deus quer se manifestar na sua vida. Aleluia! Esse é o projeto dele. Isso é o que ele quer. Ele tem um projeto ideal de salvação para todas as pessoas. E ele está agindo, aleluia, ele está atingindo o seu coração nesta noite, porque ele quer que o projeto ideal dele para a sua vida aconteça. Mas é necessário que você proceda bem. Se procederes bem, ele vai te alcançar. A graça dele vai te alcançar. A graça dele vai te levantar novamente. A graça dele vai te atingir novamente. Você vai ser aquilo que você imagina que nunca mais conseguiria ser, mas você vai ser, sim. Se procederes bem, se você aceitar a sua graça, você vai voltar a ser aquilo que um dia você foi e hoje você perdeu. Aleluia, você vai alcançar todas as promessas, toda a bênção traduzida pelo projeto ideal que ele tem para a sua vida. Então veja, irmãos, ninguém merece coisa alguma. Tudo que nós temos é a graça dele que nos alcança. Então, o que ele nos der para nós ou para outra pessoa é tudo resultado da sua misericórdia. Segundo, os recursos de Deus são ilimitados. Assim, para dar a alguém, Deus não precisa retirar de outrem. Isaías 44, versículos 24, depois 45, versículo 7, diz: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faz todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Porém, então nós vemos aqui que Deus faz tudo. Não existe limite para Deus. Então, os recursos de Deus são ilimitados. Aquilo que Deus quer é ilimitado. Aquilo que Deus pode é ilimitado. Então, se Deus quer dar para essa pessoa aqui, ele deu tanto para essa pessoa. Essa aqui recebeu mais. Ele quer dar mais para essa, ele não precisa tirar dessa aqui que recebeu, ele simplesmente aumenta. Ele cria. A Bíblia diz que Deus chama a existência, Deus vivifica os mortos e chama a existência coisas que não existem. Se ele quiser, ele cria.
Alguém ganhou um emprego abençoado, Deus cria um emprego que não existe e dá para uma outra pessoa. Quantos irmãos que nós sabemos aí nessa pandemia, né, com crises econômicas, surgiu um emprego que a pessoa nem imaginava, portas de trabalho. Você está falando com um irmão uns dias atrás, né, esse irmão disse assim, eu nunca trabalhei tanto para Deus como nessa pandemia, e Deus me abençoou de uma forma extraordinária. Ganhou causa na justiça durante a pandemia, conseguiu comprar uma casa durante a pandemia, né, enfim, coisas assim que ele nunca imaginava que poderiam acontecer. As coisas simplesmente iam acontecendo e parecia que era assim, impossível, daqui a pouco dava certo. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus não tem limite. O fato de Ele dar mais para alguém não significa que Ele não vai dar a mesma coisa ou até mais para outra. Né? Ele faz todas as coisas. Agora veja, existe uma terceira razão pela qual a soberania de Deus, né, e as suas escolhas sempre vão ser justas. É que os propósitos divinos e a extensão de sua misericórdia atinge a todos. Gênesis 12, versículo 3, nos diz a palavra, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o projeto de Deus com Abraão. E nós já colocamos aqui, Deus foi escolhendo pessoas, Deus escolheu Abraão, de Abraão Deus escolheu Isaac, de Isaac Deus escolheu Jacó, na genealogia de Jesus Deus escolheu Judá, não que Judá fosse um projeto único, né? Toda a tribo de Israel, né? Todo Israel era um projeto de Deus para, de alguma forma, atingir, né, o seu propósito, mas Judá foi aquele especificamente escolhido por Deus. Agora veja, irmãos, onde estaria a injustiça de Deus se a misericórdia que estende sobre um que não a merece, mas que a recebe por eleição, é para que outros que também não merecem sejam alcançados pela mesma misericórdia? Aquele que recebe a misericórdia de Deus para ser usado por Ele, não merece, mas aquele que não recebeu vai ser atingido por aquela misericórdia. Então por que Deus seria injusto? A Bíblia nos mostra, Malaquias 3, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então todas as pessoas seriam abençoadas pela ação daquele povo que faria com que Deus repreendesse o devorador. Então por isso que nós estamos nesse propósito de orar pelo nosso país. Então a oração da igreja, irmãos, ela vai abençoar todos os habitantes desse país. A oração da igreja vai trazer bênção sobre todos. Deus vai abençoar a igreja, mas aqueles que estão à volta da igreja também serão abençoados. A terra será abençoada. Então, assim que acontece, né, quando Deus abençoa, quando Deus escolhe alguém para abençoar, Ele não vai atingir somente aquela pessoa, mas Ele vai atingir tudo aquilo que se relaciona àquela pessoa. Assim como uma cascata, né, a água vai caindo, e ela vai então caindo sobre uma pedra, aquela pedra cai sobre outra. Eu nunca vi uma cascata que a água cai sobre a primeira pedra e fica só lá em cima. A primeira pedra foi a primeira a ser atingida, mas pelo fato de a água ter caído na primeira, vai cair na segunda, vai cair na terceira, vai cair na quarta e assim por diante. Aquela bênção vai se multiplicando, né? Uma pedra é um degrau para a água alcançar a outra pedra e assim, né, subsequentemente. Nós vemos que em Esdras, capítulo 1, versículo 2,
existe uma palavra de Ciro, rei da Pérsia, um rei que não era do povo de Israel, que não tinha a fé de Israel. E ele diz: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Vejam, esse rei aqui, um dos títulos dos reis da Pérsia era de rei dos reis. Né? Então se chamava, né, Ciro, rei dos reis. O título era um dos títulos que ele tinha. E ele diz o seguinte: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Para quê? Ele completa: e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Por que Deus abençoou o rei Ciro? Por que Deus abençoou Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor foi um vaso de ira em virtude da rebeldia do povo de Israel. Por que Deus abençoou o rei de Ciro? Porque o rei Ciro foi um vaso de misericórdia para trazer Israel de volta. A bênção dele atingiu um propósito de Deus. Por que Deus abençoou Alexandre o Grande? Porque Alexandre o Grande foi o veículo que Deus usou para que o idioma grego estivesse espalhado por toda a terra quando Jesus veio. Logo, a língua grega possibilitou uma expansão enorme do evangelho nos primeiros séculos. Então vejam, a bênção de Deus foi sobre alguém, mas esta bênção de Deus fez com que um propósito de Deus na vida daquela pessoa, que não foi usada como um vaso porque ele era santo, porque ele era bom, não. Ele nem sabia que estava sendo usado por Deus como um vaso de misericórdia. Né? O Ciro queria conquistar, mas Deus usou naquele seu ímpeto, né? Porque sabe, né? Muito provavelmente, a gente não conhece a vida pessoal dele, né? Faz algum tempo que ele morreu, o Ciro, não conseguia conhecer ele, né? Eu creio que ninguém conheceu aqui, mas talvez, muito provavelmente, para a vida pessoal dele, o projeto de salvação, de receber o Deus de Israel, de aceitar tudo aquilo que Deus tinha revelado ao povo de Israel, para isso ele fechou o coração. Agora, para o projeto que Deus tinha de instrumentalizá-lo para o retorno de Israel para a sua terra, ele foi usado por Deus. Alexandre o Grande, né, diz alguns biógrafos dele que ele teve um sonho, né, com um sacerdócio que estava vindo sobre ele, né, e ele teria que prestar honras, né, porque o Deus daqueles sacerdotes que tinha estabelecido o império dele. Então conta a história, isso eu li num livro, numa das biografias dele, existem muitas, né, que quando ele chegou em Jerusalém, aqueles sacerdotes saíram para encontrar ele com as vestimentas que ele tinha visto no sonho. E ele, em vez de fazer alguma coisa contra, né, ele se agradeceu, né, e, segundo alguns escritos, até se curvou diante daqueles sacerdotes, né, tanto que Israel não sofreu nada com os gregos. Os gregos iam varrendo, né, os lugares por onde eles passavam, e Israel não sofreu coisa alguma. É claro que depois sofreu, né, em virtude das guerras que aconteceram depois que o Alexandre morreu, né, em virtude dos Seleucidas, né, dos generais dele, né, que ficaram uma parte dominando a área do norte, a Síria, né, e outra parte dominando a área do sul. Então existia uma guerra entre eles, Israel estava no meio, e depois então, toda a história do Antíoco, enfim, é uma história longa, né? Mas no tempo de Alexandre o Grande, eles ficaram incólumes. E Alexandre foi usado, né? O Império Grego foi usado, sem saber, sem ter aceitado esse projeto, mas Deus usou ele para instrumentalizar uma coisa que iria acontecer. Deus, olhando o que estava por acontecer, ali estava um instrumento, um projeto instrumental dele para que aquele projeto dele acontecesse. Agora veja, irmãos, os fatores espirituais
que determinam, né, o cumprimento dos propósitos divinos, muitos deles só Deus sabe, né? Romanos 9, versículo 7 a 12 diz: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho, ou seja, Esaú, será servo do mais moço de Jacó. Deus havia chamado todos, mas naquela trilha, naquele caminho, Deus foi escolhendo alguns, né, que foram dando prosseguimento ao projeto dele. Versículos 14 a 16, né, do versículo 9, diz assim o apóstolo Paulo, né, escrevendo para os romanos: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por que Deus usa a misericórdia? Para alcançar outras pessoas. Assim, a misericórdia divina não é dirigida apenas àquele que por ela foi agraciado, mas a todos aqueles que dela serão alvo por meio daquele que foi agraciado. Efésios 4, versículos 11 a 13, nós vemos, irmãos, um reflexo dessa ação de Deus, de escolher alguns para abençoar todos, na distribuição dos ministérios. Efésios capítulo 4, é uma palavra também bastante conhecida, versículos 11 a 13, nos diz assim a palavra: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Opa, não, só que eu queria ser um apóstolo, mas o irmão João é apóstolo e eu não sou apóstolo. Outros para profetas, mas eu queria ser profeta e Deus não me escolheu, mas que injustiça, eu estou aqui orando, jejuando, me consagrando. Outros para evangelistas, mas eu queria ser evangelista lá, e o Zezinho que foi escolhido para o evangelismo, mas que injustiça de Deus. Eu vou sair dessa igreja, eu não quero mais saber disso. Olha, isso aqui é uma confusão, isso aqui, né? Eu que deveria ser um evangelista e não sou, e outro ali que está sendo. Outros pastores, mas eu que queria ser pastor. E o outro lá, imagine, recém chegou na igreja: pastor, eu estou aqui há 125 anos nessa congregação aqui, nunca me consagraram a pastor. Que injustiça! E outros mestres, eu que queria ensinar, olha só, eu tenho 420 anos de fé aqui, poderia ensinar todo mundo, e agora chegou o sujeito aí, né, que está aí há meia dúzia de anos na igreja, ele que é o professor da escola bíblica. Agora veja, irmãos, Deus escolheu uns para uma coisa, Deus escolheu outros para outra, mas para quê? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós, aquele que foi escolhido profeta, aquele que não foi, aquele que foi evangelista, o outro que não foi, aquele que é mestre, que quem sabe ele imaginava que ia ser um profeta, mas foi o ministério de mestre, todos, independentemente da sua escolha, da escolha de Deus em relação a ele, independentemente do ministério que recebeu, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia! Todos nós, o projeto de Deus é que todos nós recebamos isso, a unidade da fé. O pleno conhecimento do Filho de Deus.
todos nós conheçamos quem é Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O fato de Deus ter escolhido uns para algum ministério, outros para outro ministério, vai fazer com que eu seja abençoado. Aleluia! Isso, irmãos, é o segredo da unidade. A Bíblia diz que quando existe unidade, cada membro fazendo sua parte, o corpo cresce, o corpo se desenvolve, porque o corpo é uma coisa só. O projeto de Deus é abençoar todo o corpo. Então veja esse princípio de Deus, da sua eleição, a sua eleição para uma pessoa, abençoar outras. Isso aqui se estabelece, inclusive, na ordem eclesiástica estabelecida por ele na Bíblia Sagrada. Agora veja, irmãos, Deus estabelece um projeto na vida de alguém para abençoar toda a igreja. Deus estabelece um projeto para abençoar toda a igreja. Aquela pessoa que seria um instrumento de Deus, mas rejeita aquilo, vai fazer com que o projeto de Deus não aconteça? A Bíblia nos mostra que Jesus veio para os que eram seus, para Israel, e os seus não o receberam. Agora pergunto, isso fez com que o projeto de Deus na vida de Jesus não acontecesse? O que aconteceu na crucificação de Jesus, que era o projeto ideal de Deus? E o que aconteceu na crucificação de Jesus que provavelmente nós podemos entender que não era o projeto de Deus, mas que aconteceu em virtude da rejeição de Israel em relação a Cristo como Messias? Nós vamos ver em seguida, irmãos, que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos dá uma ideia muito clara do que possivelmente era o projeto ideal de Deus para Israel na crucificação de Jesus. E que não aconteceu porque Israel tinha rejeitado. Então aconteceu uma outra coisa, mas o final era o que Deus queria. Mas o meio do caminho foi diferente. Deus queria que o meio do caminho fosse um e foi outro, por causa dessa rejeição. Mas o final foi o que Deus queria. É algo tremendo, irmãos, que nós vamos ver em seguidinha, depois de um rapidíssimo intervalo. Certo? Aí nós vamos falar sobre este assunto que é tremendo, né? E já estaremos nos encaminhando para o final dessa escola. Então, um intervalo bem rapidinho e já retornamos. Sei que só tu és o Senhor, o perfeito Criador, e que tudo está em tuas mãos. Porém, sou tão frágil, pecador, não mereço tanto amor que a mim vens ofertar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu Senhor. Momentos tão cruéis eu já passei, reconheço que errei, porém em ti, Senhor, não confiar. Tentei, outra vez foi tudo em vão, mas com tua forte mão me fizeste triunfar. Mas só por graça, tua graça sim me basta. Nenhum
desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu Senhor. Mas só por graça, tua graça sim me basta, nenhum mal me ameaça, pois seguro estou, guardado em teu poder. Sim, tua graça, não mereço, mas é graça, eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Graça pra viver, pra vencer, pra te render louvor. Bem rapidinho, né? Já estamos de volta aqui para falar sobre a crucificação de Jesus. Então veja, irmãos, já ouvi falar, né, que Israel deveria ser, né, que estaria no plano ideal de Deus, que Israel crucificasse Jesus porque ele era o Cordeiro. E alguém teria que enviar Jesus, né, levar Jesus para o sacrifício. Então, quem melhor para levar Jesus para o sacrifício do que o povo escolhido por Deus para ser sacerdote? Então, o projeto ideal, segundo essa ideia, seria que Israel entregou Jesus para ser morto como um papel de sacerdócio dentro desse projeto. Agora veja uma coisa aqui, irmãos. Romanos capítulo 9, versículos 27 até o 10, versículo 4, nos diz assim, ó: Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la? Todavia aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Veja, irmãos, Israel, por eleição e sem mérito algum, recebeu a promessa de Deus, porque dele nasceu Jesus. Agora vejam, a Bíblia nos mostra que Jesus veio para Israel, veio para os que eram seus. Né? E era tão forte essa visão de Jesus, que quando chegou aquela mulher cananeia, né, pedindo para que Jesus solucionasse a situação da sua filha, que estava possuída por um espírito maligno, ele diz assim, eu não vou tirar pão da mesa dos filhos, né, disse testando aquela mulher, para dar aos cachorrinhos, que era como os gentios eram considerados pelos judeus naquele tempo. E aquela mulher diz, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! E Jesus olha para a fé daquela mulher. Vejam, o tempo dos gentios não havia chegado. Por enquanto, Jesus estava dizendo assim, era pão para os judeus.
Mas a fé daquela mulher antecipou o tempo dos gentios. Aleluia. E Jesus então deu a solução para aquele problema da mulher. Então veja, no próprio ministério, Jesus mostrava a eleição, né, que existia para o povo judeu. Então ele veio para o povo judeu. Claro que o propósito dele era alcançar os gentios também. Mas naquele momento ele tinha vindo para o povo judeu. E a Bíblia nos mostra que aqueles para quem ele veio o rejeitaram. Rejeitaram a pedra angular, rejeitaram aquele que veio para eles. Agora, todos conhecem essa passagem de Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? João 1, versículos 11 e 12, né? Nós vemos, né, isso que nós já estamos mencionando, né? Veio para que os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veio para os judeus não o receberam. Agora veja uma coisa aqui, irmãos. Se os judeus tivessem recebido Jesus, Jesus teria sido crucificado? O que vocês acham? Se eles tivessem recebido Jesus, Jesus teria sido crucificado? Tudo indica, irmãos, que sim. O contexto bíblico nos indica que sim. Aleluia. Porque esse era o propósito de Deus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu que estou dando a minha vida. Ninguém tira. Tantas ocasiões que tiveram ali para tirar a vida de Jesus. Em certa ocasião, empurraram ele para jogar ele de cima de um monte. Ele se virou e saiu pelo meio deles. E eles ficaram lá, né, como tontos. E Jesus foi embora. Aleluia. Por que pegaram, né? Por que conseguiram prender Jesus? Porque ele se entregou. Quando estavam no jardim de Getsêmani, estavam chegando aqueles homens, ele diz: está chegando aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada. Ou seja, essa prisão que vai acontecer agora não é porque ele quer. Isso não é um projeto dele. Não tem nada do projeto do diabo que está acontecendo na minha vida. Não tem nada. O que está acontecendo aqui é porque eu aceitei o cálice. Aleluia. A natureza humana dele não queria. Mas não se faça a minha vontade, ele orava, mas faça-se a tua vontade. Aleluia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que chegou aquela turba, né, prendeu Jesus. E Jesus disse: por que vocês vêm comigo assim, com paus, com porretes, para tentar me atingir? Eu estava todos os dias com vocês no templo. Se vocês quisessem ter, né, se fosse a força de vocês que me prenderiam, vocês teriam me prendido no templo. Mas isso está acontecendo para se cumprir as Escrituras. Era ele que estava se entregando. Aleluia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus foi preso. E eles levam então Jesus para ser julgado na casa do sumo sacerdote, de Anás. E lá então, de lá ele vai para Pilatos. E Pilatos então, quando recebe Jesus, irmãos, ele olha para Jesus e ele não vê motivo para ser crucificado. E ele diz assim: o que tu depões diante daquilo que os teus acusadores dizem? Jesus disse, ficou quieto. E ele disse: por que tu não falas? Não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te prender? E Jesus disse: nenhuma autoridade tu terias se do céu não te fosse dado. Oh, aleluia! O que está acontecendo aqui não é pela pressão dos que estão lá fora. A autoridade que tu estás tendo agora, este poder que está nas tuas mãos agora para crucificar, em outras palavras, né? Jesus a Bíblia não fala que ele falou isso expressamente.
né? Mas em outras palavras, essa frase, né, tu não terias poder se não tivesse te dado a autoridade que tu tens. Eu estava dizendo, o que tu vais fazer agora é porque te foi dado para fazer. O que tu vais fazer agora é que te foi dado. Se não tivesse sido te dado, se do céu não tivesse sido dado para ti isso aí, tu não terias nenhuma autoridade. Aleluia, existe um projeto e esse projeto vai acontecer. Eu vim para isso. Aleluia, eu vim para isso. Foi para isso que eu vim. Oh, glórias ao nome de Jesus. E aquele homem então, irmãos, pega Jesus. Enfim, tem todo um entremeio aí de atividades, né, de situações, vai para Herodes, depois volta. E ele então, enfim, entrega para aqueles homens. E quando ele entrega para aqueles homens, Pilatos escreve. Isso está registrado em João 19, versículos 19 e 22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Aleluia. Qual era a acusação, irmãos, que matou Jesus? A acusação que matou Jesus era uma só: Rei dos. Oh, aleluia! Aleluia! Esta foi a acusação que matou Jesus. Rei dos judeus. Rei dos judeus. Muito provavelmente, se Israel aceitasse Jesus, se aquilo que era o projeto de Deus, que a Bíblia expressamente afirma, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Se eles aceitassem, ia ser uma conversão tão grande, irmãos, tão tremenda. Aleluia, que eles iam levar Jesus a ser rei deles. Oh, aleluia! Aleluia! Jesus ia ser rei, eles iam dizer: esse é nosso rei. A Bíblia nos mostra, irmãos, que em certo aspecto, né, isso quase aconteceu na multiplicação dos pães, mas eles queriam naquele momento levar Jesus a ser seu líder, não como líder espiritual, porque como espiritual eles rejeitaram Jesus, eles queriam levar ele a ser um líder político, que não era o projeto de Deus. Agora, se eles aceitassem Jesus na sua essência, eles iam levar Jesus a ser o rei da sua vida, o rei da sua vontade. Aleluia! E isso iria fazer com que ele fosse morto com essa condenação: Rei dos Judeus. Aleluia! Mas quando eles rejeitam Jesus, eles levam Jesus para ser crucificado. E eles dizem que o sangue dele recai sobre nós, sobre nossos filhos. Irmãos, muito provavelmente eles trouxeram isso, eles puxaram isso para eles sem que isso fosse necessário. Não era um projeto de Deus. Muito provavelmente nós podemos entender isso nas entrelinhas do relato bíblico. Ele não foi morto por ter feito qualquer coisa em relação ao judaísmo. Não. A acusação dele, pelo qual Pilatos achou algum motivo para crucificá-lo, foi que as pessoas diziam:
Rei dos judeus. E os judeus disseram, não faça isso. E Pilatos disse, o que eu escrevi está escrito. É assim que ele tem que morrer. Esse é o projeto. E eu não posso fugir deste projeto. Sem sabermos, sem saber. Pilatos estava fazendo o que Deus tinha estabelecido no seu projeto ideal. Aleluia! Sem saber, Pilatos estava escrevendo uma acusação que Deus tinha estabelecido. Ele vai morrer como rei dos judeus. Oh, aleluia! Quem sabe, aquele povo, Deus tinha um caminho para eles. De aquele povo aceitar Jesus como Messias. Não como um líder militar, um líder político, mas como um Messias. E lá no final, ele iria morrer como o rei dos judeus. Esse era o projeto de Deus. Abençoar o povo de Israel ao receber Jesus como Messias e também levar ele como instrumento, né, para abençoar os gentios, mas eles aceitando Jesus como Messias. Agora o que acontece? Israel rejeita. E aquele plano sai da linha ideal de Deus. Ele faz uma volta, mas lá no final, na sua soberania, Deus faz com que aquilo que era o projeto inicial aconteça. E Jesus morre como o rei dos judeus. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Aleluia. Ainda que no meio do caminho, em razão do livre-arbítrio humano, Deus tenha aplicado um plano alternativo e, portanto, parte da história tenha sido um pouco diferente do projeto ideal em virtude da rejeição israelita. O final ocorreu exatamente como Deus tinha estabelecido. Isso é soberania divina. Querendo ou não, o que Deus quer que aconteça vai acontecer. Deus escolheu para que acontecesse por meio do povo de Israel. Eles rejeitaram aquele projeto inicial de receber Jesus como Messias. Mas o que Deus tinha que fazer, fez. Jesus se entregou e morreu como rei dos judeus. Isso é soberania de Deus. Agora isso, irmãos, é aceitarmos ou não o projeto de Deus. Nós vemos depois, a história nos mostra tudo o que aconteceu com o povo de Israel. Aleluia, o sofrimento, a destruição da cidade. Quem sabe, né, nós não podemos estabelecer, né, Deus sabe de todas as coisas. Mas quem sabe quanto sofrimento teria evitado se eles tivessem aceito Jesus como Messias naquele momento. E ele iria morrer como rei dos judeus. O que nós queremos trazer com isso, irmãos? Mostrar que mesmo que alguém que Deus queira usar como vaso instrumental rejeite, o que Deus quer que aconteça, aconteça. Vai acontecer de outra forma. Aquela pessoa vai deixar de ser abençoada. Mas aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. A acusação ao rei dos judeus não foi judaica. Os judeus disseram, não escreva isso. Mas Pilatos disse, eu vou escrever. O que escrevi está escrito. É isso que tem que estar escrito. Ele não sabia. Mas, sem ele saber, ele estava dizendo o que Deus tinha estabelecido. Ele vai morrer como o rei dos judeus. Aleluia. Essa acusação era romana. Era o álibi. Era a acusação que dava o poder, que revestia Pilatos de condições de matar Jesus. Era acusar ele como rei dos judeus. Ele morreu por uma acusação romana. Esse era o projeto de Deus, por meio do qual Jesus se entregaria para morrer por todos nós. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe para que tenhamos em nossa vida esse sentimento de receber o projeto de Deus. Receber aquilo que Deus tem de forma ideal para a nossa vida. Para que nós sejamos abençoados. E aqueles que Deus quer abençoar por meio de nossa vida também recebam essa bênção.
Temos aqui muitas dezenas de cidades gaúchas, né? Que benção, que Deus abençoe a cada um dos irmãos também, Santa Catarina, Espírito Santo, né? E ainda outros países, Argentina e Uruguai. Vamos orar a Deus nesta hora. Nosso horário aí já está, né, novamente no final, e a juventude já está chegando, já está na porta aí para iniciar a sua programação também. Oramos a Deus. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos agora, Senhor, na Tua presença para Te dar graças por esta oportunidade. Muito obrigado por tudo. E pedimos, ó Deus, que a ação do Teu Espírito sobre nossa vida nos conduza, aleluia, a experimentar o Teu projeto para a nossa vida, na sua integridade. Aleluia. Deus, que aceitamos o Teu projeto na sua integridade, Deus, que não sejamos somente bênção para outros, mas que nós sejamos abençoados, que nós sejamos atingidos, que nós recebamos a Tua revelação. Aleluia, que sejamos cheios do pleno conhecimento da Tua vontade, que possamos experimentar, não somente conhecer, não somente termos uma ideia, mas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Eu te peço agora, meu Senhor, abençoa cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que enviou seu pedido de oração nesse chat. Ó Deus, eu te peço agora a Tua bênção sobre a sua vida. O Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que tem levado ele a estar na Tua presença, a estar conosco nesta programação. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que a ação do Teu Espírito esteja na vida deste irmão, na vida desta irmã, na vida dessa pessoa que nos acompanha agora, Senhor. Aleluia, que a ação do Teu Espírito, que o poder do Teu Espírito, que a Tua misericórdia se manifeste mais uma vez, salvadora, libertadora, transformadora, essa pessoa, Pai, que está Te aceitando agora. Quem sabe, Pai, nunca antes tinha se aceitado, mas agora está Te aceitando, ó Deus, toca no seu coração agora, vem produzir um novo nascimento na sua vida agora, transforma a sua vida. Recebe esta pessoa na Tua presença neste momento, ó Pai, para a Tua glória, nós clamamos a Ti, a Tua mensagem é uma mensagem viva, uma mensagem transformadora, poderosa. E nós clamamos a Ti nesta hora, ó Deus, para que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um dos Teus filhos, de cada uma das pessoas que estão conosco nesta programação, para a glória do nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, amigos. Que Deus esteja com a sua vida e viva o projeto de Deus para a sua vida. Não somente o que Deus quer usar você para abençoar outras pessoas, mas receba aquilo que Deus tem na sua plenitude para a sua vida. A revelação que Deus tem para a sua vida. Aleluia! É algo maravilhoso quando nós recebemos isso. Que Deus abençoe a todos. Paz, oração e união. Para a sua decisão de abandonar a cruz, decepções encontraste na estrada e em meio à caminhada não achaste proteção. Esqueceste de Jesus e da cena da cruz, quanto sofreu